estão bem? Quem está feliz de estar na presença do Senhor, diga amém, bem alto. Glória a Deus. Eu estou feliz de estar aqui na casa do Senhor. E sei que o Senhor tem preparado algo muito especial para mim e para você. Por que que eu sei disso? Porque Satanás já se levantou, já tentou atrapalhar. E quando Deus prepara algo especial, Ele fica furioso. Então eu acredito que Deus tem algo muito especial para a minha vida e para a sua vida. Eu já estou sendo ministrada desde ontem. E hoje é você. Amém? Você veio receber a palavra do Senhor? Essa palavra não é minha, mas do Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 3. O tema dessa mensagem é Vivendo o Novo Nascimento. É uma palavra simples, é um texto simples, porém muito rico e de muito bom proveito para mim e para você. Amém? A palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos, que ouça a palavra de Deus. Amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Eu observei esse texto, e eu posso dizer para você, igreja, que foi uma guerra muito forte na minha vida. Quando o pastor ligou para mim e pediu para eu ministrar a palavra, imediatamente Deus falou no meu coração: novo nascimento. E eu lembro que eu estava trabalhando e eu falei: Deus, novo nascimento, amém. É uma palavra tão tranquila. Aí, de repente, começou a guerra no mundo espiritual. Porque eu, Ana, achei que era uma palavra tranquila. Mas não sabia que falar sobre novo nascimento mexeria tanto com o mundo espiritual. Eu não sabia que quando nós começamos a estudar para falar sobre novo nascimento, eu não sabia que Satanás ficaria tão furioso. E começou a guerra mental, e eu comecei a guerrear, e eu comecei a falar com Deus. Falei: Deus, parece que eu abri a tua Bíblia hoje, parece que hoje que eu li esse texto, e sei que foi uma guerra. Eu sei que tive que entrar em guerra e falar: Deus, me ajuda. Se o Senhor não for comigo, essa palavra não vai nem sair. Mas como Deus é lindo, e como Deus é fiel, e Ele é poderoso, e a palavra é dele, não minha, Ele trouxe a revelação em nossos corações. Aqui nós estamos observando um homem. A palavra de Deus diz que é um fariseu. Mas a palavra de Deus também traz o nome deste homem. Então, quando a Bíblia traz o nome de alguém, é porque esse alguém é muito importante. Quando a palavra de Deus cita o nome de alguém,
é porque essa pessoa ela é muito importante. A palavra de Deus nos mostra que entre os fariseus tinha um homem. E a palavra de Deus diz que ele era um dos principais. Sabemos que os fariseus, eles eram religiosos. Sabemos que os fariseus, eles observavam muito a lei. Eles estudavam muito a lei. Eles viviam muito a lei. Eles conheciam muito. Mas também dentro dessa religião havia 72 homens, que era o Sinédrio, que eu acredito que eram os mais bambambam ainda, e um deles era Nicodemos. A palavra de Deus nos mostra que esse homem observava Jesus. Pela leitura do texto, a gente aprende que ele chega e vai atrás de Jesus. A palavra de Deus diz que Nicodemos foi à noite visitar Jesus. A palavra de Deus também nos mostra que quando ele chegou diante de Jesus, ele disse Rabi, ele disse mestre. Ele reconheceu Jesus como mestre, porque ele sabia quem era Jesus. Mas o mais interessante desta palavra, que quando há um encontro de Nicodemos com Jesus, ele não fala nada de errado para Jesus. Ele chega na postura dele, ele chega na posição dele, ele chega do jeito dele, porque os fariseus, eles eram muito orgulhosos, né? Eles eram os santos da época. Eles eram as pessoas corretas. Eles eram aqueles que julgavam outras pessoas. Eles eram aqueles que sentenciavam outras pessoas. Então, na visão deles, eles eram aquelas pessoas corretas. Aí a palavra de Deus mostra que ele chega diante de Jesus com uma palavra bonita e diz: ó Jesus, bem sei que o Senhor é mestre, bem sei que o Senhor é usado por Deus, porque tudo isso que você está fazendo, todos esses sinais e maravilhas que você está fazendo, só pode ser feito por uma pessoa que é usada por Deus. Mas você sabe o que eu acho mais lindo ainda? A resposta de Jesus. Jesus olha para Nicodemos, ele olha a postura de Nicodemos, ele olha o horário que Nicodemos foi falar com ele, ele olha a arrogância de Nicodemos, o orgulho, a altivez. Eu não sei, eu estou falando algo agora que está vindo no meu coração. Eu acredito que Nicodemos chegou diante de Jesus e achou que Jesus ia tratá-lo como: nossa, sim, você também, olha que homem que você é. Você é, um homem da lei, um homem estudado, um homem religioso. Mas o mais lindo é que Jesus, ele é tão simples. E ele nos ensina essa simplicidade. Ele nos ensina essa humildade. Ele olha para Nicodemos e diz assim: respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí eu parei para pensar, quando Jesus falou isso para Nicodemos. Falei: Deus, mas ele estava falando dos teus milagres, ele estava falando das curas. E você disse que ele tem que nascer de novo para ele ver o reino de Deus. E aí é que nós entendemos que Deus, ele não quer que eu o adore, ele não quer que eu o ame por aquilo que ele me faz. Jesus, ele não quer que eu o reconheça por aquilo que ele me faz.
Quando Jesus falou para Nicodemos, você precisa nascer de novo, Jesus está dizendo assim: Nicodemos, eu não estou nem um pouco impressionado com a admiração que você tem em mim. Eu estou preocupado. Porque você veio atrás de mim, porque você está vendo milagres e maravilhas. Mas Nicodemos, quem sou eu para você? Jesus, Ele quer que eu ame pelo que Ele é. Pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. E Jesus diz assim, Jesus nos diz para nascer de novo. Aqui Jesus, Ele é bem claro com Nicodemos. Ele é bem claro. E eu comecei a falar: Jesus, tá, me ensina o que é nascer de novo. Porque eu acho que eu entrei agora no maternal de Deus. E o mais interessante é que Ele começou a ministrar no meu coração e eu comecei a observar a parte que Nicodemos também falou para ele: mas espera aí, Jesus, eu não estou te entendendo. Como eu, um homem velho, vou nascer de novo? E Jesus não estava falando de reencarnação. Jesus começa a olhar para aquele homem e diz assim: poxa vida, hein, Nicodemos? Você é um cara tão estudado. Você é um cara que conhece tanto a lei. Você conhece as escrituras e não está entendendo o reino de Deus. Aí ele diz para Nicodemos: Nicodemos, você precisa entender que esse nascimento não é físico. Esse nascimento é espiritual. Até marquei aqui, ó. O novo nascimento, ele começa pela regeneração. E era uma das coisas que Nicodemos não tinha entendido. Se ele não passasse pela regeneração, ele não conseguiria nascer de novo. E o que é uma regeneração? É uma recuperação do moral e do espiritual. É um ato criativo de Deus. A regeneração é um ato criativo de Deus, que Ele coloca a vida dele dentro de nós. Aí você diz assim: beleza, Deus coloca a vida dele dentro de mim, mas e daí? Eu já aceitei Jesus, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Outros dizem assim: meus pais são evangélicos, eu nasci no evangelho. Não é porque nós nascemos em berço evangélico que nós nascemos de novo. Não. Não é porque a minha mãe e o meu pai um dia nasceram de novo, que eu comecei desde pequeno vir para a igreja e eu já nasci de novo, não. Para eu nascer de novo, eu tenho que passar por essa regeneração. Eu tenho que passar por essa recuperação. Porque nós, ser humano, nós já nascemos caído na queda, no pecado. O ser humano desde pequeno, você não precisa ensinar ele a fazer maldade, ele já nasce, ele cresce fazendo maldade. Esse é o nascimento físico. O nascimento físico, você nasce do teu pai, nasce da tua mãe, e você vai trazendo aquela bagagem dos teus pais. Aquilo que você aprende com teus pais, você começa a praticar. E quem estuda psicologia sabe disso. A criança, ela começa a se espelhar nos pais. Se os pais são agressivos, os filhos vão ficar agressivos. Se os pais são melosos, os filhos vão ser melosos. Se os pais têm boca suja, os filhos vão ter a boca suja. Se os pais ensinarem a lei de Deus para essa criança, ela só vai falar sobre a lei de Deus. É isso que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você nasceu no físico. Até agora tudo que você fez foi no físico. Até agora tudo que você fez foi o que os teus pais ensinaram.
Você vai para a sinagoga, você aprende a lei, você julga as pessoas. Até agora você fez isso, mas não é isso tudo. É a hora que Jesus olha para ele e diz assim: Nicodemos, agora está na hora de você nascer de novo, está na hora de você nascer do teu espírito. Eu comecei a estudar um pouco sobre o nascimento do espírito. E quem é antigo aqui vai lembrar de uma coisa que eu vou falar. Quem não é antigo, vai lá na internet e procura que você vai entender. Tinha uma novela que o nome dela era Corpo e Alma. Quem lembra dessa novela? Ah, claro, os que tem quase 40 anos e mais de 40 lembram. Por quê? Porque quando a pessoa, ela não nasceu de novo, ela é o corpo e alma. Ela só anda em corpo e alma. A alma só quer as coisas do mundo. A alma só quer os prazeres do mundo. A alma não quer ter relacionamento com Deus. Mas quando uma pessoa nasce de novo, quando uma pessoa aceita Jesus, quando ela se entrega para Jesus, quando ela diz assim: Deus, eu decido, porque aceitar Jesus é uma decisão. Eu decido te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. É instantâneo. É instantâneo. Deus vem, te resgata das trevas e te traz para a luz. Este momento, o teu espírito dá começa a acordar. Porque somente o nosso espírito que quer estar ligado com Deus. E somente através do nosso espírito tem a ligação com o Espírito Santo. Era isso que Deus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, você precisa despertar o teu espírito, você precisa ter relacionamento com Deus. Você está muito no físico, você precisa entrar no invisível. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que eu acho mais interessante? Que quem escreveu essas palavras foi outra pessoa que também era igual a Nicodemos, mas ele entendeu o que era o novo nascimento. O apóstolo Paulo lhe diz assim: se eu estou em Cristo agora, eu preciso ser uma nova criatura. Como eu sei que eu nasci de novo? Como eu vou saber que eu nasci de novo? Sabe como? Não praticando mais as coisas antigas. Se eu gostava de ir para balada, hoje eu não gosto mais. Ah, mas eu perdi a vontade. Não, eu não quero isso para a minha vida. Se eu tinha vício, hoje eu não quero mais. Se eu estava na prostituição, hoje eu não quero mais. Nascer de novo é tomar uma decisão, é tomar uma postura, é olhar para Deus e falar: Deus, mexe no meu caráter. Muda o meu caráter. Muda a minha vida. Nascer de novo é não praticar aquilo que eu praticava. Se eu era rebelde, Deus, hoje eu não quero ser mais. Se eu era fofoqueiro, Deus, eu não quero ser mais. Aqui na palavra de Deus diz que Nicodemos, ele era aquela pessoa que ele ficava de olho em outras pessoas, para condenar, para acusar, porque ele era o santo, ele era o homem da lei, ele entendia das coisas de Deus. Quantos de nós chegamos na casa de Deus convencidos e não convertidos? Quantos chegam na presença de Deus convencido? Não, eu vim aqui, esse lugar me fez bem, essas pessoas me fizeram bem. Mas por não ter um novo nascimento, já começa a olhar os erros. Ah, mas tal fulano ali, tal ciclano. Ah, não me tratam bem. Ah, não me recebem bem. Ah, não me querem bem.
Porque quando eu estava lá na outra igreja, eu era muito bem recebido, eu era muito bem acolhido. Quando eu estava em outro lugar, nossa, eu era feliz. Agora eu estou aqui, eu não sou mais feliz. Aquele que não nasce de novo, ele vira o 007 de dentro da igreja, é o fariseu. Ele vive tentando condenar os outros, vive achando erro nos outros. É porque aquele é errado, eu não sou errado. Ah, fizeram isso comigo porque ele é errado, eu não sou errado. Era isso que Deus estava ensinando para Nicodemos. Ele falou: Nicodemos, cuidado. Você olha muito para a vida dos outros, olha para dentro de você agora. Quando eu nasço de novo, Deus, ele me tira de um lugar de orgulho, de soberba. Nascer de novo é ser tirado deste lugar e colocado num lugar simples. Porque Jesus é simples. Ele mesmo diz: seja humilde e manso de coração como eu sou. Muitos confundem a humildade com uma roupinha rasgada, um chinelinho havaiana. Não. Humildade é você sempre se colocar menos que o teu irmão. É fácil? Não é fácil. Não é fácil alguém me ofender e eu não ficar magoado. Mas quem é nascido do Espírito, ele é magoado, ele é afrontado. Ele olha para o céu e diz: Deus, eu não aceito isso, eu não vou ficar magoado, eu perdoo. Porque Jesus perdoou, ele disse: Pai, perdoa todos esses que estão me matando. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é novo nascimento. Isso é ter caráter de Cristo. Romanos 12:2 diz assim: e não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que Deus estava dizendo para Nicodemos? Nicodemos, renova a tua mente. Nicodemos, ama o teu Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, para eu estar falando essa palavra, para eu estar falando isso para você, eu fui provada, mas não sabia que hoje eu estaria nesse altar falando sobre essa palavra. Há 2 meses atrás, eu fui ofendida, eu fui magoada, mas eu cheguei na minha casa e falei: Deus, eu não vou ficar magoada e não vou ficar ofendida. Sabe por quê? Porque se eu ficar magoada com essa situação, e se eu ficar ofendida com essa situação, eu nunca vou poder subir no teu altar e falar que eu não posso ficar magoada e ofendida. Eu falei: Deus, isso aconteceu. Triste, eu estava muito triste. Eu falei: eu decido, Deus. Eu decido. Porque, irmãos, nós temos que decidir amar. Amor é uma decisão, perdão é uma decisão, aceitar Jesus é uma decisão, nascer de novo é uma decisão, ser batizado nas águas é uma decisão, não é sentimento. Você nunca vai sentir vontade de perdoar, você nunca vai sentir vontade de amar, você nunca vai sentir vontade de descer as águas do batismo. Não, é uma decisão. E eu falei assim para Deus, falei: Deus, estou triste, mas não tem problema. Eu não vou ficar magoada, eu vou ficar triste, mas não magoada. Eu falei: Deus, eu decido amar essas pessoas. Eu decido amar elas de todo o meu coração. E a partir de hoje eu vou estar orando por elas todos os dias. E elas vão ser bênção. E eu mudei a ótica da minha visão. Irmãos, pensa que foi na hora que passou? Não! Porque Satanás tinha visto a situação que eu tinha passado. Demorou 1 semana, mas eu venci. Falei: Satanás, você não me coloca na prisão da ofensa. Porque se tem uma coisa que Satanás é bom, te colocar na ofensa. E quando ele te coloca na ofensa, ele te maltrata. Então, se você tem mágoa, se você está ressentido, libera teu coração. A partir do momento que eu liberei meu coração, Deus veio falar comigo. E eu fiquei tão feliz com Deus. Porque eu falei: Deus, eu só quero entender. E eu não vou ficar magoada, mas eu quero saber o porquê que isso aconteceu. Falei para Deus, fui bem ousada mesmo.
Deus pegou e falou assim para mim, aconteceu isso, me mostrou certinho. Eu falei, amém, Deus, glória a Deus. Ah, é isso, Deus? Eu te louvo, te adoro e te exalto. Quem é nascido de novo pode estar preso, como Paulo estava preso. Silas e Paulo estavam presos, eles eram nascidos de novo, mas a palavra de Deus diz que à meia-noite eles cantavam louvores. Eles tinham sido açoitados, eles estavam sendo perseguidos, mas eles estavam adorando a Deus. A pessoa que nasce de novo, não importa a circunstância da vida dela, não importa o que ela está passando, mas ela está louvando a Deus, porque ela acredita que aquela situação não é para sempre. Quanto mais você exaltar, quanto mais você adorar, quanto mais você glorificar, mais o inferno vai cair. Mas quanto mais você murmurar, quanto mais você ficar magoado, quanto mais você ficar ressentido, o inferno vai se fortalecer, vai te rodar, vai criar uma fortaleza, uma muralha, e você vai ficar preso, não vai nem para frente nem para trás. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Sai dessa cegueira. Eu tenho muito mais para você, saia disso, nasça de novo. Fica só olhando algumas coisinhas. Fica olhando algumas coisinhas que eu estou fazendo, eu quero te mostrar o além. Se você observar a palavra de Deus, lá no final, ele está lá. Porque ele era um homem rico, pagando perfumes caros, para colocar no corpo de Jesus. Não se conforme com este mundo. O mundo está um caos, não tenha medo. O mundo está um caos, renova sua mente. Eu falo isso o dia inteiro para minha irmã, para minha mãe, a gente conversa o dia inteiro. O mundo está um caos, as coisas estão acontecendo, mas a nossa fé está onde? A minha fé está no Senhor. Eu cheguei a falar para minha mãe, nós estávamos falando do Covid. Eu falei, mãe, quer saber de uma coisa? Se eu não pegar Covid, amém? Se eu pegar Covid, amém, porque eu sei que Deus vai estar comigo. Se eu não pegar, amém, Ele está comigo. Mãe, se eu tiver que morrer de Covid, amém, porque eu não vou passar sozinha, o Espírito Santo de Deus vai me levar, e eu vou ser promovida. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo, eu me cuido. Faço todo o procedimento, uso máscara, uso álcool, tudo. Mas não tenho medo. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Se Ele permitir que alguma coisa aconteça comigo, é porque Ele permitiu, e daí? Ele disse que não cai uma folha sem que Ele permita. Então, se alguma coisa me alcançar, porque Deus permitiu, se alguma coisa não me alcançar, é porque Deus permitiu. Ele é Deus. É isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Ele queria mostrar para Nicodemos que você está em Deus, é você ter paz em todos os momentos, seja na alegria, seja na tristeza. Paulo diz isso, eu sei viver em qualquer situação. Paulo só fala isso porque ele nasceu de novo. Primeira Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Se um homem natural hoje ouviu o que eu falei agora do Covid, vai dizer assim, nossa, bem louca mesmo, bem doida. Porque o homem natural não entende. Mas quando a pessoa é espiritual, ela diz assim, glória a Deus, isso mesmo, estamos juntos. Estamos nessa mesma fé. Se Deus não guardar em vão o sentinela. Irmãos, tanta gente entrou na minha loja com Covid. Alguns mandaram mensagem para mim. Eu não sabia que a pessoa estava. E ainda estava lá tirando medida bem de pertinho. Eu não sabia, ela só mandou. Falei, amém, bênção, Deus está na direção, Deus está na frente, Deus é que sabe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você tiver que passar, passe, mas passe glorificando. Se você não passar, glorifica também. Mas não tenha medo, não perca o ânimo, não perca a tua fé. Não deixa que as coisas deste mundo venham atrapalhar a sua mente, a sua fé.
Jesus disse para Nicodemos que ele deveria nascer da água e do Espírito. Jesus, ele tinha que falar a linguagem de Nicodemos. Quando Jesus fala em Nicodemos, você tem que viver da água, você tem que nascer da água. Ele falou a pregação de João Batista, porque João Batista pregava o batismo nas águas, que é o batismo do arrependimento. E se eu hoje quero nascer de novo, a primeira coisa que eu devo fazer é me arrepender dos meus pecados. A primeira coisa que eu tenho que fazer hoje é dizer: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Deus, até agora, Pai, eu fui um tolo, pecador, eu sou pecador, mas eu me arrependo. Aí ele diz assim: mas você também tem que nascer do Espírito. Aí o Espírito já estava falando de quando João falou que vinha um que ia ser maior que ele, né? Esse ia, né, batizar com fogo. O fogo é aquele que transforma, né? Aquele que vem trazer o brilho. Quando Jesus falou assim, você tem que nascer também do Espírito, Jesus estava dizendo assim: você tem que mudar o teu caráter. Você tem que perder essa tua panca, você tem que perder esse teu orgulho, você tem que perder essa tua altivez, você tem que perder essa religiosidade que você tem no teu coração, achando que você é melhor que todo mundo. Sabe o que eu acho engraçado? Que para a única pessoa que Jesus mandou nascer de novo foi para Nicodemos. Mas para Zaqueu ele não falou, para a mulher samaritana também não. Em Tito 3:3 diz assim, já estou encerrando. Porque nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odioso, odiando aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvemos feito, mas seguindo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Sabe o que Tito está falando aqui? Em outros tempos, Senhor, eu era tudo isso, mas agora eu te conheci, agora eu nasci de novo. Todo aquele orgulho, todo aquele pecado, toda aquela carnalidade eu deixei. Agora eu quero a simplicidade, eu quero ser regenerado, eu quero que o Senhor venha, Senhor, e reconstrua aquilo que estava estragado. Agora, Senhor, eu quero ser renovado. Aí vem lá em Ezequiel 36:26, diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Sabe o que aconteceu aqui agora? Em Tito eu falei: Deus, tudo aquilo que eu era, tá? Tudo aquilo de errado que eu fazia, eu lanço fora. Eu decido hoje. Você tem que tomar uma decisão. Eu decido, Senhor, viver o novo nascimento. O novo nascimento é simples. O novo nascimento é você ser humilde, manso de coração. Quando nós tomamos uma decisão dessa, o Senhor vem com uma palavra dessa e diz assim: tudo bem, filho, tudo bem, filha. Foi o que Ele fez com Nicodemos. Quando Nicodemos entendeu o que era nascer de novo, ele falou: eu deixo toda essa vida aí de orgulho, achando que eu sou o santão da igreja, achando que eu sou o bom. Agora eu quero viver essa simplicidade, eu quero ter esse coração de carne. Tira, Senhor, esse coração de pedra, que não penetra nada. Esse coração de pedra que não é nem flexível. Porque quem tem um coração de pedra, ele não é flexível. Ele tem opinião própria e acabou. Se ele falou que é 80 e acabou. Mas aí vem o Senhor e diz assim: eu vou tirar esse coração aí resistente. Vou colocar um coração de carne. Um coração que pulsa longe.
Um coração que movimenta longe. Um coração que bate, um coração que traz vida. Quando nós nascemos de novo, nós começamos a ter vida e vida em abundância. Aí 1 João 3,9, Deus diz assim: e todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Aí você diz assim, quer dizer que se eu nascer de Deus eu não vou pecar mais? Vai. Mas quando nós somos nascidos em Deus, nós pecamos. Opa, eu pequei. Deus me perdoa, veio arrependimento, mas eu não vou fazer mais. Porque quem é nascido de Deus cai naquele pecado, mas não torna a fazer. E se faz, se arrepende. Eu até coloquei uma frase aqui bem interessante que eu escutei essa semana, que diz assim: na vida do crente, o pecado tem que ser um acidente de percurso. Na vida daquele que é nascido de novo, o pecado tem que ser um acidente. Opa, pequei, meu Deus do céu, pequei, ai Jesus, pequei, pronto, volto, me arrependo, Deus, eu não quero mais fazer isso. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, ela falou, ai meu Deus do céu, e agora eu estou frita, e agora, Jesus diz assim, não filha, calma, só não faça mais. Você pecou, pediu perdão, está perdoado, mas não faça mais, porque isso vai te prejudicar. Quem nasceu de novo se submete ao senhorio do Senhor e à sua vontade. Sabe o que eu acho interessante? Que a gente leu aqui atrás, em Romanos 12:2, que diz assim, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Quando nós, a igreja do Senhor, nos submetemos ao Senhor, quando nós se submetemos à obediência de Deus, quando nós obedecemos os mandamentos, porque nascer de novo, se você observar a passagem de Jesus com Nicodemos, Jesus não diz assim para Nicodemos, bom Nicodemos, faz assim, você está errado, mas tipo assim, se você quiser, você pode nascer de novo. Jesus não falou isso para Nicodemos. Jesus falou assim, olha aqui Nicodemos, o que importa é você nascer de novo. Sabe o que Jesus está colocando aqui? Que o nascer de novo é uma ordem. É uma ordem. O batismo nas águas é uma ordem, é uma ordenança. A ceia do Senhor é uma ordem. Perdoar é uma ordem. Amar é uma ordem. Jesus não diz assim, se você quiser ame, filho, se você não quiser, só fica lá no teu canto, o outro irmão no canto e está tudo de bom. Não. A única coisa que importa para Deus é que você ame Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Quando Jesus falou isso, Ele falou assim, o que importa para Deus é que você ame Ele completamente. Mas daí Ele diz assim, isso me importa. Eu me importo que você me ame completamente. Mas tem uma coisa. O que mais me importa é que você ame o teu próximo como a ti mesmo. E era exatamente isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Você conhece a palavra, você estuda a palavra, você tem teologia, você já é um crente velho, você já está na igreja, você já está experimentando, mas você não ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso que Jesus falou para Nicodemos. Porque quando precisar você prender alguém, você prende. Sentenciar alguém, você vai lá e faz. Se precisar você matar alguém, você mata. Era isso que Deus estava falando para Nicodemos. Por causa da tua ignorância, você não ama o teu próximo. Mas agora eu estou te dizendo, filho, nasça de novo e ama o teu próximo como a ti mesmo. Seria até legal fazer uma dinâmica desse amor ao próximo, né?
Chamar alguém aqui e falar assim, mete um soco na tua cara, joga tua cabeça na parede, se joga de ponta cabeça, você quer fazer isso? Não, então não faça com o teu próximo. Então não faça com o teu próximo. Dá até para chamar alguém, fazer uma dinâmica. Fala mal de você, fala tudo que você é de ruim. Fala tudo que você faz no oculto, fala quem você é. A pessoa não vai fazer. Ela não vai se defamar. É isso que Jesus está falando. Então, não faça com o teu próximo. Porque tudo que você faz com o teu próximo, você está fazendo com você mesmo. Toda defamação, toda humilhação que você faz com o teu próximo, você faz para você mesmo. Para encerrar. Quando nós nascemos de novo, nós alcançamos a restituição daquilo que foi arruinado. Quando nós nascemos de novo, e eu digo para você que nascer de novo é tudo, é aceitar Jesus, é viver nos caminhos dele, é viver o caráter dele, é viver a prática dele. É importante você vir e falar, Deus, eu te aceito como Senhor e Salvador. É importante você vir declarar aqui e falar, eu te aceito, Senhor, como meu Senhor e Salvador. Eu lembro que eu nasci num berço evangélico. Pode se colocar de pé enquanto eu conto o meu testemunho. Eu lembro que eu nasci num berço evangélico, meus pais sempre foram evangélicos. E quando eu fui estudar teologia, eu cheguei na sala de aula e a professora nos confrontou. Ela falou assim, quem aqui já aceitou Jesus? Todo mundo levantou a mão. Ela falou assim, quem aqui nasceu em berço evangélico? Daí eu levantei minha mão. Ela falou assim, quando que você foi na frente e você declarou que você tinha aceitado Jesus? Eu parei. Falei, nunca, porque eu sempre estive na igreja. Ela falou assim, não, você sempre esteve na igreja, mas você nasceu de novo? Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Publicamente? Porque tem que ser publicamente, como o batismo nas águas é publicamente. Quem sabe você está aqui hoje, você não é batizado nas águas. Quem sabe você está dizendo assim, não, eu não vou me batizar agora, porque primeiro eu quero sentir no meu coração. Então eu quero dizer algo bem especial para você. Você nunca vai sentir no teu coração. Porque batismo não é um sentimento, é uma ordem. Se você já aceitou Jesus, se você já declarou que Ele é o Senhor da tua vida, agora você precisa fazer uma aliança com Ele. E o batismo nas águas é uma aliança que você faz com Jesus, é o teu casamento. Uma vez eu dei um curso do batismo aqui na igreja e eu falei sobre a aliança, sobre casamento. Eu falei, vai, eu pego aqui agora, digamos, duas pessoas. Vamos expor ali a Adriele e o Antônio. A Adriele e o Antônio chegam para mim e falam assim, estamos casados. Chega diante do pastor e diz, estamos casados. O pastor e a pastora vão olhar para eles e vão dizer, não, eu não vi o casamento. Eu sou tia dela. Eu vou dizer, não, eu não vi teu casamento. Para mim, você não está casada. Para os pastores, você não está casada. Ah, não, a gente foi na floresta, só eu e ele, e a gente se casou. Existe isso? Não existe. Tem que ter testemunha. Tem que pessoas estar olhando você casando, fazendo a tua aliança com teu esposo, com a tua esposa. Isso é o batismo nas águas. Ah, mas eu já fui lá, eu mesma me afundei, já tô... Não, isso é publicamente. Os homens, o céu, o inferno, eles têm que olhar e ver que você está dizendo, a partir de hoje eu tenho um Senhor na minha vida. A partir de hoje eu tenho um dono na minha vida. É a mesma coisa aceitar Jesus. É a mesma coisa aceitar Jesus quando você vem aqui pra frente. Quando há um apelo de aceitar Jesus, que você vem aqui na frente, você vem e diz e levanta as mãos e diz assim, a partir de hoje eu tenho um dono. A partir de hoje tem alguém que comanda a minha vida. A partir de hoje eu sirvo a este Senhor. E só Ele vai comandar a minha vida. Só Ele vai comandar as minhas decisões. E eu vou viver no centro da vontade dEle. Quem sabe você veio para a igreja e nunca fez isso. Eu tive que aceitar Jesus depois de 20 anos que eu estava na igreja, porque eu achei que eu já tinha nascido de novo. Mas eu fui. E até hoje eu me lembro que quando eu estava naquela
sala de aula que eu fui para frente. Gente, eu fui com uma alegria tão grande no meu coração que eu lembro até hoje que eu falei: Jesus, eu te aceito. Faz de mim o que você quiser. Eu vou viver no centro da tua vontade. Eu quero ser como você é. Eu quero viver como você vive. Eu quero pensar como você pensa. Isso é novo nascimento. Novo nascimento é pensar como Jesus pensa, andar como Jesus anda. Isso é novo nascimento. É amar o teu próximo como a ti mesmo. É sair da tua casa de madrugada para atender o teu próximo porque ele precisa de você. É dar o teu ombro pro teu irmão porque ele precisa de você. Não é viver só cargo de igreja. Não é viver só num altar. Não é só viver se aparecendo. Novo nascimento muitas vezes nem aparece. É cuidar das pessoas como Deus manda. Eu queria saber se há alguém aqui. Se há alguém aqui que quer nascer de novo. Eu quero saber se há alguém aqui que quer nascer da água e do Espírito. Se você